Salve, corintiano, beleza? O Corinthians vai mandar o Dorival embora e trazer o Tite pro Corinthians? Será? Isso que nós vamos ver aqui, né? Antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cal. Já se inscreva-se aí no canal, fechou? Bora ver o que os comentaristas vão falar aqui agora pra nós. Café da tarde? Bora que bora. Não, vamos ao ponto. Sabe? Não. Popó. Entendeu? Popó. Quase acertei. Pode café? É isso. Popó. Não peguei. Gostou? Tá bom. Muito bem. O Corinthians perdeu para o Bahia 2-1 dentro de casa. Vamos ouvir Dorival Júnior. Ih, refrescou sua memória. Depende. Eu acho que nós temos que avaliar num todo, tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo, as dificuldades enfrentadas, os problemas que são iminentes e que eu não vou aqui novamente discutir, tudo aquilo que combinei e que estou aguardando e estou trabalhando, estou me entregando como ninguém para esse trabalho e eu tenho certeza que ainda vamos encontrar um caminho. Prova o que nós temos feito em muitos jogos. A equipe que tem controle de jogo, tem posse de bola, tem trocas de lados, tem dificuldades imensas quando faltam muitos jogadores. Precisamos e temos algumas carências que já foram pontuadas. Nunca escondi de ninguém que solicitei, anterior até a minha chegada aqui, algumas contratações. Agora nós estamos fazendo o que esteja ao nosso alcance, lutando, nos entregando, trabalhando, nos dedicando o máximo possível. Os resultados em algum momento acontecem, podem ter certeza. Mesmo com todas as dificuldades que nós estamos passando, foram poucos os jogos que nós fomos inferiores ao adversário, foram pouquíssimos jogos que nós sofremos com adversários um pouco melhores em campo. E isso não reflete, na minha opinião, não reflete aquilo que nós merecíamos dentro do Campeonato Brasileiro. Festa, quem foi o repórter que fez essa pergunta que deixou o Dorival nervoso? Eu perguntei pra ele se... Eu. Eu perguntei pra ele se... Aí eu fiz o histórico, né? Eu lembrei de São Paulo e Flamengo, quando ele foi bem nas Copas, mas nos pontos corridos ele deu uma rateada. E se ele fazia alguma reflexão quanto a isso, ele, a comissão técnica dele, se há algum defeito que eles estão... Onde eles estão errando e tal. E aí ele abriu a resposta dizendo, vou refrescar a sua memória. E aí ele vem lá trazendo que no Flamengo ele pegou em 16º, entregou chegou a segundo. Na verdade, quando ele dá aquela rateada, acho que cai para sexto, termina em sexto, enfim, quinto ou sexto no Brasileiro. Não chega a disputar o título. E aí o São Paulo ele também não fala muito sobre o tema, aí lembra das dificuldades que ele abriu mão do Brasileiro no campeonato pelo Flamengo, porque ele tinha 2 títulos muito importantes que podiam serem conquistados, como ganhou a Libertadores invicto e tudo mais. O problema todo do Dorival é exatamente o brasileiro que ele faz pelo Corinthians. Se na Copa do Brasil ele tem 100% de aproveitamento, ele ganhou os 4 jogos, não tomou nenhum gol, tanto no Novo Horizontino quanto o Palmeiras. E a Copa do Brasil dele é irrepreensível. Só vitória, nem empate nem derrota, só gol marcado, não tomou nem gol. O brasileiro, o Corinthians tem 30 e poucos % de aproveitamento. Com ele, ganhou uma dos últimos 11, não ganha 6. Então é uma campanha muito difícil, muito complicada. O time, é verdade o que ele está dizendo, o Corinthians não vem jogando mal os jogos, tirando duas que eu considero bem aberrações. No Morumbi contra o São Paulo e em Caxias. Aquilo foram, aquela postura, aquilo ali é uma aberração. Mas quando pegou o Cruzeiro, que era líder do campeonato naquela ocasião, aí dentro jogou bem, criou o Cássio, teve que fazer defesa, o zagueiro do Cruzeiro tirou em cima da linha, faz um bom jogo, por exemplo, contra o Grêmio no Sul. O Corinthians contra o Red Bull, perdeu 3, 4 gols cara a cara, toma o gol nos acréscimos. Eu entendo contra o Botafogo faz um baita segundo tempo, empate poderia ter virado. É verdade o que ele fala. O Corinthians contra o Bahia também controla o jogo, fica com a posse, cria mais chance. E aí também acontece o que um treinador não controla, que é o tal do erro individual. Então no primeiro gol, uma linha mal feita porque o lateral esquerdo não está esperando o passe lá na direita, está dormindo, dá a condição
E aí eu acho que o Hugo Souza também falha, que pra mim, numa qualidade que ele tem, era defensável. É o chute de longe do Uruguai, o ex-São Paulo é longe, eu acho que o Hugo Souza também colabora. E no segundo gol, olha lá, ó, eu acho uma bola defensável pra qualidade, pela envergadura, o tamanho que ele tem. Do Araújo me parece uma bola defensável. E no segundo gol, o Mateuzinho, além do André falhar também, o Mateuzinho resolve dar um carrinho completamente sem noção. Detalhe. Logo depois do empate. O logo depois eu vou te passar o número. Exatamente. 27 segundos depois do gol. O juiz dá a saída, foi um erro 27 muito segundos amador, o Corinthians fala, tá lá, cara Bahia. É um pênaltizinho pra você bater. Aí chega uma hora que o treinador também não controla esse tipo de coisa. Com erros individuais tão grandes, você vai remar tudo de novo, estando atrás no placar. E aí bateu um pouco a limitação, gosto muito do primeiro tempo. Os meninos que foram bem, tanto o Kaique, sobretudo o Guinegão, a derrota tira um pouquinho de cena a eles, o que não é justo, porque eles entraram ali numa fogueira, ser titular praticamente a primeira vez, o Guinegão já tinha sido, acho que no Ceará, mas em casa acho que era a primeira vez. E aí até o bom jogo que os meninos fizeram ficou até em segundo plano, porque é mais uma derrota. É uma derrota em casa, o Corinthians não está acostumado quanto a isso. A gente tem depois até uma tabela que a gente preparou. É a terceira derrota em casa, isso não é o normal para o Corinthians. Se a gente olhar depois na tabela, só vem na pandemia, quando não tem a torcida na arquibancada. Só para se ter uma noção, o ano passado, o Corinthians tem 2 Corinthians, né? Aquele time ruim do primeiro turno, veio os reforços e melhora. Se você pegar o campeonato todo, incluindo o time ruim, que não tinha nem jogador pro banco, quase, o time teve uma derrota no ano lá, no Brasileiro, que foi pro campeão Botafogo. Passou outros 18 jogos sem perder, e aí, no caso, já tem 3 derrotas no Brasileiro. Fluminense, na qual ele mereceu perder, o Red Bull, que perde nos acréscimos, uma bola perdida, era no mínimo para empatar, perdendo 200 mil gols, e agora perdeu do Bahia também. Então, a situação do Dorival é de uma pressão. O problema é que não sabe nem quem é o presidente. Marcaram a eleição para segunda-feira, dia 25, a 2 dias da decisão do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O Corinthians vai trocar de presidente ou vai confirmar a manutenção do Osmar. Não se sabe nem quem são os candidatos ainda. Daqui a uma semana. Uma semana, exatamente. Dia 25, tá certo, tem que ser rápido mesmo, gente. Não dá pra ficar esperando. Esses são os números do Corinthians pós-Mundial de Clubes. Nenhuma vitória, 2 empates, 2 derrotas, aproveitamento de 17%. É desesperador esse aproveitamento. É que a turma lá de baixo, Massa, tá colaborando, né? O Sport, o... Sim. Não, lá, quando chegar lá na fase decisiva para cair ou não, os caras vão estar de volta. Memphis, Gilberto, vão estar tudo de volta. E o Garro tá devendo, o Garro também, né? Ele tá numa fase... O Garro tá reclamando do joelho, o Garro né? não tá bem, ele disse que ele não vai suportar, pelo menos nessa fase do joelho, 3 jogos seguidos na semana. Então, até agora tava tudo bem, só que temos um problema. Você pega o Vasco no final de semana, precisando ganhar ou pontuar. Grandão depois de... Aí você tem a decisão quarta, Atlético Paranaense, e ao Palmeiras domingo. Ou seja, os três jogos na semana estão vindo aí. E os 3 valem muito. Então temos um problema. O que a comissão técnica vai fazer com o Garro? Eu vou dizer, como é sintético no meio de semana, eu não duvido, por mais que o primeiro jogo seja muito decisivo, que o Garro seja preservado por conta do sintético no meio de semana. Eu já estou avisando na outra, estou avisando 10 dias antes. Eu não duvido que isso possa acontecer. Rapaz. E aí, Arnaldo? Eu acho que não é boa, não. Não é mesmo. Nossa, pro Corinthians cair, gente, ele vai ter que fazer... Não, é muito difícil, eu também acho. Mas... É que assim, né, o aproveitamento do Corinthians, agora com 20 partidas, ele é preocupante mesmo. Quando você fala, vou colocar o número de derrotas dele em casa para a temporada, mas pode falar. O Vessone citou, né? Ele não está matematicamente salvo se repetir a campanha do primeiro turno, então tem que se preocupar, sim. Essa é a turma toda... que comandou o Corinthians nos jogos em casa, né? Quando perdeu. E você vê que o 4 derrotas é pandemia sem a torcida com o seu ambiente no estádio, né? Então, 3 derrotas, faltando 9 jogos em casa, é muita coisa, né? Não é o normal do clube. Porque aí, agora entrando nesse ponto, né? Porque o time tá pontuando tão pouco no Brasileiro. Eu acho que o Dorival pode até fazer mais ou menos, não o que fez no Flamengo, pode até fazer o que fez no São Paulo, fazer uma campanha medíocre no Brasileiro e ser campeão da Copa do Brasil. Pode. Inclusive eliminou o Palmeiras também, como técnico do São Paulo. Agora, ele não pode confundir, acho que esse discurso eu já ouvi algumas vezes,
inclusive naquela campanha do São Paulo, que não estamos jogando pior que ninguém, ou estamos jogando pior que pouco, não importa. Então, um time que tem volume de jogo, mesmo com desfalques, é uma virtude. Mas um time que toma toda vez gol no início das partidas, que cede o segundo gol logo após o gol, pode ter sido por erro individual. Agora, o comandante tem que identificar quais vêm sendo os problemas recorrentes do Corinthians, sobretudo nos seus jogos em casa, para fazer ponto. Pouco importa o desempenho, cara. Vamos combinar. Pouco importa que tem volume de jogo com o Bahia. Quase todo mundo que joga contra o Bahia tem chance, porque o Bahia oferece chance. Né? Contra o Cruzeiro, oferece chance. Tem jogo de igual. Agora, o Corinthians precisa de ponto. É o que o Vessone está falando. Contra o Vasco e contra o Palmeiras vai precisar de ponto. E tem o Atlético Paranaense no meio dessa coisa. Está numa crise bem pior que a do Corinthians. O Corinthians deve passar, se nada de anormal ocorrer, do Atlético Paranaense. Mas no Brasileiro ele vai ter que... Mas se ele rifar o carro lá em Curitiba, ele pode vir com uma desvantagem muito grande, hein? É verdade, tem isso. Então. É um cobertor curto. Vamos lá. O elenco do Corinthians é melhor ou pior que o do São Paulo? Não, o time titular eu acho que é melhor, só que não, também mas tá... E o banco do Corinthians, você viu? É melhor, tem mais gente. Então dá pra relativizar um pouco. Tem mais gente, tem um monte de moleque. Dá pra relativizar sim o Dorival, cara. Acho que o Dorival tem certa razão. Se eu não me engano, quando dos ele fala 16 que jogaram contra o Bahia, 8 moleques, então. eu acho. Sim. Quem usou bastante moleque foi o São Paulo. Empatou em 2-2 com o Sport fora de casa. Teve uma falha do goleiro Yang, estreia dele, ele entregou um gol logo de cara. Depois tomou mais um gol, mas reagiu. O São Paulo. Esse foi o primeiro lance do jogo. De Neno, vai.